E aí galera, alunos do nono ano, professor Francisco aqui de novo, mais uma vez, para a gente continuar nossas aulas dos amazônicos, tá bom? Vamos ver o que temos para hoje, mas antes disso eu quero mandar um forte abraço aí para todos os funcionários da Escola Antônio Gonzaga Barros, em especial aos professores, né? Mais especial ainda aos professores de estudos amazônicos, que atuam na disciplina. Vamos lá? Então, vamos ver aqui. Continuação do vídeo aula passado. As primeiras décadas da República no Brasil e na Amazônia, né? Vamos ver o que temos para hoje. Olha só, vimos no vídeo anterior que o regime republicano foi instaurado no Brasil no final do século XIX, né? E o que foi que ocorreu na nossa região aqui nesse período aí, tá? Olha só. Mas o que será que mudou na vida dos cidadãos, tá? Que vocês possam fazer uma pesquisa mais aprofundada com relação à palavra cidadão, o que ela significa para a gente. Então, muitos esperavam que o novo regime permitisse a participação de novos grupos no processo político, né? Republicanos paraenses, por exemplo, jamais conseguiam alcançar cargos políticos durante o regime monárquico. E será que com essa nova etapa eles iam ter essa oportunidade? Vamos ficar com essa indagação aí. Então, olha só. Quando a República foi proclamada no Rio de Janeiro, os republicanos históricos do Pará foram avisados por telegrama, né? Logo em seguida, uma junta provisória formada por 2 militares e um republicano histórico, né? Tá aqui o nome do rapaz aqui, Justo Sherman, vamos puxar a biografia, quem foi o rapaz, os feitos dele nesse período, né? Foi nomeado o primeiro governador republicano do estado do Pará. Bom, continuando, mas que grupos formavam os republicanos históricos, né, aqui na nossa região? Olha só. Só para fortalecer aqui, vamos procurar aqui, muitos deles vinham de famílias de proprietários de terras e profissionais liberais, tá? Olha só, grupo formado em grande parte por filhos de famílias abastadas, que eram os ricos naquele período, né? Que eram enviados às universidades europeias. Já falamos aqui que essas pessoas que tinham condições mandavam seus filhos para o continente europeu para estudar e retornavam para o Brasil com outras ideias, porque sempre digo que a Europa naquele período estava passando por um processo de transformação intelectual. Vamos aqui avançar. Seus principais opositores eram membros do Partido Liberal, né? E do Partido Conservador, partido que defendia os princípios monárquicos, tá aí os defensores do rei, né? Então, continuando. E de um outro lado, o partido chamado Partido Liberal, que deu origem ao Partido Republicano Democrático, tá? Agremiação de oposição aos republicanos históricos, tá? Então, suas ideias eram divulgadas em um jornal chamado O Democrata. Bom, vamos aqui. E do outro lado já tinha os republicanos históricos que defendiam sua posição por meio do jornal A Província do Pará, né? E depois, em seu próprio periódico, A República. Lá o jornal recebeu esse nome A República para ser exposto suas ideias. Bom, vamos lá, avançar aqui um pouquinho. Só mais aqui. Bom, é importante que você perceba o seguinte: o regime republicano na Amazônia, né, se concentrou na mão de uma oligarquia. Mas o que eram essas oligarquias, né? Qual é o sentido desse povo naquela época? Então vamos aqui mais à frente vai explicar um pouquinho, né? Quem eram os oligarcas? No Pará, por exemplo, eram em regra constituídos por grandes fazendeiros do Marajó, né? E por outros donos de extensos castanhais, né? E esses castanhais estavam por onde? Espalhados principalmente pelo sudeste do estado do Pará. Bom, aqui. Então, olha só. E se mantiveram por muito tempo no poder.
em geral, devido às práticas adotadas no período das eleições, como o voto de cabresto. Olha só, essa prática adotada, ela também tinha na nossa região. Vamos aí verificar o que seria esse voto de cabresto, tá bom? Vamos aqui mais na frente. Deixa eu ver aqui. Então, olha só, a concentração de poder nas mãos desses grupos oligárquicos, somado aos crescimentos da população, ao desenvolvimento industrial de algumas regiões do país e às necessidades dos grupos políticos que permaneceram, sem espaço nos primeiros anos da República, propiciaram uma série de movimentos que tentavam derrubar as oligarquias nacionais e regionais. Entre essa série de acontecimentos, na região amazônica, claro que teria uma hora desses poderosos perder o poder, Então vamos ver o que aconteceu aqui. Mas foi apenas em 1930 um movimento proporcionou a ascensão de novas lideranças nacionais e regionais e ficou conhecido como a Revolução de 1930. Tá bom? Vamos aqui avançar. E a Revolução de 1930 no Pará? E aqui, o que aconteceu nesse período aqui? Vamos só conhecer um pouquinho, que eu creio que os professores da escola de vocês vão se aprofundar melhor nesse conteúdo com vocês. Tá bom? Olha só. O que houve aqui no Pará? No Pará, alguns militares já haviam se rebelado contra a ordem estabelecida, tá? Vários paraenses aderiram a esse movimento que começou no Rio Grande do Sul, tá bom? Alguns revoltosos embarcaram em um barco, que se chamava Uanda e se dirigiu-se à Fortaleza da Barra, tá bom? Vamos lá aqui. Lá tomaram o vigia como prisioneiro e confiscaram toda a munição, O objetivo era desembarcar em Belém, promover a revolução e destituir o governo Eurico Freitas Vale. Tá bom? Isso no estado do Pará. Vamos aqui avançar. Então, antes de começar seus objetivos, o grupo foi reprimido e derrotado. Não tiveram muito sucesso, Tá bom? Então, e entre esses revoltosos, vamos citar o nome de alguns aqui, tá bom? Muitos revoltosos foram feitos prisioneiros. Entre eles, vamos ter Mário Sherman, Abel Sherman e José Avelino. Seria interessante vocês se perguntarem, aliás, vocês fazerem uma biografia sobre esse povo aí, que sempre peço para vocês fazerem isso, para fortalecer mais o ensino. Tá bom? Então, olha só, mais à frente o que foi que houve? Dias depois, outro batalhão se une à Revolução, e trata-se do 26º BEG. Seus componentes foram duramente reprimidos na cidade e, por isso, seguiram para o interior do estado. Mais uma vez foram derrotados, não tiveram sucesso. Tá? Vamos ver aqui mais à frente. Tá bom? Então, para hoje é só isso e eu espero que a gente nos encontre na próxima aula.